apresentar, né? Eu sou mãe de uma criança, de um menino, o nome dele é Eduardo, ele tem 4 anos de idade, ele é autista. Não foi fechado pelo neurologista ainda, pelo neuropediatra, o laudo, mas a gente vê muitas características que remetem ao autismo. E aí eu queria saber de você, como adulto, autista, como é a questão, por exemplo, da sensorial? É muito forte mesmo? Como é a questão, como você vê as pessoas, falando em relação à superproteção, né? Tem muitas pessoas que são superprotetoras e isso não faz bem à criança autista, não faz bem ao adulto, não é bom para o desenvolvimento da criança. Aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque às vezes, como o autista percebe o mundo de uma forma diferente, eu não sei até que ponto, por exemplo, os sentidos, né? Todos eles, olfato, tato, influencia no comportamento do indivíduo ou não. A questão de viver, ter muita fantasia, viver muito o mundo da fantasia, como é isso? Como é que consegue fazer a desconexão, realidade, fantasia? E muitas vezes a gente, depois de um tempo, quando a gente sabe tem a suspeita dos nossos filhos, né? Assim, a gente fica se perguntando se a gente também não é autista. Características que a gente vê na gente. Isso acontece com muitas mães, aconteceu comigo também. Quando você falou em pontos de fantasia hoje, num post seu, algumas pessoas acham que, né, o autista vive no mundo da fantasia. Eu era uma criança de fantasiar muito. De, às vezes, a preferência a ficar no meio do recreio, um monte de criança barulhenta. Eu me isolava um pouquinho e ia pensar nas nuvens, no céu. Eu tenho muita lembrança de uma vez no jardim de infância, que eu fiquei no escorrega, as crianças brincando, e eu olhando para o alto, achando o céu tão bonito, contemplando o céu. E o que é, né, típico, o que é atípico, a gente fica confusa no meio disso tudo. Mas que se sinta livre para falar, tá, Cristiano? Falei pra caramba, né? Deixa você falar. Você é um entrevistado. Então, Ana, você me colocou várias questões aí, né? Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, né? Que eu vou tentando lembrar, tá? Que é muita informação que você me passou, né? Mas primeiro você falou da superproteção, né? Da questão da superproteção. Isso. É como eu disse no meu artigo, a superproteção ela é muito prejudicial ao autista, né? Ah, tanto a criança como adolescente, adulto, né? Eu diria que é até pior quando é adolescente e adulto, né? Superproteger, porque tem gente que acha que autista é uma eterna criança, mesmo depois de adulto, né? E não é, tá? Existem muitos autistas infantilizados, sim, mas não é por causa do autismo, é pelo modo como lidaram com ele, né? Então, geralmente, assim, sabe, os, os terapeutas, quando vão dar o diagnóstico para a família, muitas vezes fazem um inferninho na cabeça dos pais, né?
e começam a dizer coisas absurdas, tipo, é, o seu filho nunca vai falar, o seu filho nunca vai ter amigos, o seu filho nunca vai namorar, nunca vai ser capaz de trabalhar, nunca vai casar, nunca vai ter filhos, etc., nunca vai ter amigos. E muitos pais acreditam, né, nesses terapeutas porque é o famoso doutor, né, ou doutora. É, esses profissionais, eles têm como se diz assim, uma credibilidade tão grande junto à população, né? Eles acreditam piamente em tudo que o terapeuta disser para eles, né? Inclusive, eu cobro muita responsabilidade dos terapeutas na hora de passar esse diagnóstico, porque se você faz um inferninho desses aí, faz a caveira do autismo para os pais, você vai estar sendo irresponsável socialmente, porque você vai estar interferindo na vida desse autista, vai estar interferindo na vida dos pais dele, né? Vai estar mexendo com a vida tanto do autista como dos pais, né? E vai estar incentivando a, a família, né, a super proteger, né, a criança e acreditar que essa criança não tenha potencial e nem capacidade nenhuma para nada, que nunca vai ter, né? E aí, quando os pais, por influência dos terapeutas, começam a achar que a criança nunca vai ter capacidade nem potencial para nada nunca na vida, né? O que eles fazem? Eles não apenas superprotegem, mas eles negam a, as chances, né? E, e as oportunidades para o autista se desenvolver, né? Fazer uma pergunta Complementa o puxando esse link. desenvolvimento do autista, né? Fazer só mais uma Então, pergunta puxando esse gancho, esse link. Posso fazer mais uma pergunta puxando esse gancho? Que uma das preocupações que eu tenho com meu filho, e assim, as pessoas falam, ah, você está sendo muito super protetora, é o ambiente escolar, porque o Eduardo, ele ainda não se expressa verbalmente, né? Ele agora está começando a falar tentar falar algumas palavras. Ele fala chá para chave quando ele quer ir embora. Aí ele fala bó para bora, para ir embora. Só que ele não fala que ele quer ir ao banheiro. Ele vai ao banheiro. Ele é muito independente. Todas as coisas que ele quer, ele faz. Ele abre a geladeira, pega a água, coloca no copo, pega o leite, entrega para mim, tipo, eu quero tomar leite. Então a gente consegue se comunicar bem. Mas na escola, por exemplo, eu vejo que, como ele não tem o laudo do médico, aí por isso que muita gente ficou correndo atrás do laudo, né? Ele não tem direito a uma mediadora. E aí eu vejo ele numa situação muito difícil na escola. Como ele vai comunicar as necessidades dele? Como ele vai comunicar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, né? E aí as primeiras experiências que eu tive, ele começou esse ano, né, teve a pandemia e parou, foram muito negativas. Ele ficar muito aflito de estar sozinho na escola. Ele chorar muito, ter uma crise de choro, vomitar, e aí eu voltar, eu acabei virando mediadora dele durante as primeiras semanas de aula, depois veio a pandemia.
E aí, é uma pergunta também, porque até que ponto, né, a gente protege ou a gente deixa ou expõe? Né? Até que ponto é proteção, até que ponto é superproteção? O que você pensa sobre isso, sobre escola e... Então, pois é, Ana, veja, ahn, aí você entrou com uma outra questão, que é a questão da comunicação, né? E aí eu vou precisar abrir um parênteses para falar sobre isso primeiro, para depois continuar a falar sobre a questão da superproteção, né? Então, veja só, eu sempre digo para as mães e para os pais, né, que se a criança autista falar uma palavra só, que seja, já é verbal. Você já considera verbal. Uma palavra só que seja, já considera verbal. Né? E enquanto a criança ainda não fala fluentemente, eu sempre recomendo não se falar que a criança não é verbal, porque se você disser que a criança não é verbal, você está querendo dizer que ela nunca vai ser verbal, que não é verdade, né? Então, eu sempre oriento as pessoas a falar ainda não verbal, né? Então, veja, no caso, né, ele ainda não está falando, né? Mas ele entende tudo que você está falando, Eu tá? já percebi isso, é. Então, muitas vezes, e isso vale não só para você, mas para as mães, mas também para os professores, né? A grande parte dos autistas eles têm uma capacidade boa para desenhar, né? Então, se o autista ainda não foi alfabetizado, ainda não sabe escrever, né? Peça para ele desenhar. Fala, filho, desenha para mim o que você quer, né? E aí, por exemplo, ele quer um copo de leite, sei lá, supor, né? Ele vai desenhar o copo lá, você já sabe, né? Então, a professora pode fazer a mesma coisa, pedir para ele desenhar o que ele quer, né? E ahn, aí, nessa questão, você entrou também no assunto da questão da mediação, né? Olha, muitos autistas eles têm vergonha de ter uma mediadora ou um mediador. Por quê? Porque nenhum dos outros alunos tem, né? Isso vai estar fazendo uma diferença para eles, porque eles podem, claro que cada autista vai lidar de uma maneira diferente com isso, mas existem autistas que se sentem rebaixados e humilhados como pessoa humana por eles estarem tendo uma mediadora e ninguém mais na classe ter, né? Isso não acontece tanto nessa idade do seu filho, mas quando é adolescente ou adulto, aí acontece muito, né?
Criança pequena, não. Crianças pequenas é mais difícil. Não que não aconteça, mas é mais difícil disso acontecer, né? E, é, então, mas não adianta muito você ter uma mediadora em classe, sabe? Se a matéria for apresentada de uma maneira chata, desinteressante, né? Isso me leva até te É, perguntar outra coisa, porque eu notei isso no Eduardo. O Eduardo, quando ele era pequeno, ele brincava muito de massinha, brincava com guache, tudo que as professoras na educação infantil fazem. Só que ele chegou numa fase agora, aos 4 anos, que isso não interessa mais a ele. Então, as primeiras semanas que eu fiquei na escola, parecia que para ele não havia interesse nenhum em estar na escola. Aí ele ia para outras turmas, ele entrava em outras salas, ele subia e descia escada, ele ia visitar outras crianças, e eu ficava louca atrás dele, né? Como mediadora dele. Então, a gente teve, para mim, foi um grande impasse, assim, a adaptação da criança autista, aquele currículo, aquela forma. Aí a verdadeira escola inclusiva, né, que a gente imagina que vai adaptar as coisas para a criança, muitas vezes ela está só no papel. E aí fica difícil. Porque não adianta a criança estar na escola, mas não está. Não digo não está fazendo a mesma coisa que os demais, é porque ela não sente mesmo vontade de fazer aquelas coisas. Eu percebi um desinteresse. Né? que aí tem duas questões, né? Uma é que a, a, a criança autista, né, ela sai da aula, por quê? Porque a aula não está interessante, né? Está chata, está maçante, né? Ou está simplesmente desinteressante, né? E porque também a segunda questão é porque a matéria está massificada, não está não está personalizada para ela, né? Porque acontece o seguinte, sabe? Essa mentalidade das escolas de achar que o aluno é que deve se adaptar à escola e não a escola ao aluno é errado, né? É a escola que tem que se adaptar ao aluno. Então, como é que a escola poderia fazer essa adaptação, né? Da seguinte maneira, incluindo os assuntos de interesse do autista na matéria, né? Vamos supor, por exemplo, que o autista ame dinossauros, que é uma coisa super comum em autistas, né? Então, você vai colocar dinossauros em todas as matérias, né? Na matemática, por exemplo, é, dois dinossauros atacaram o outro dinossauro, comeram o outro dinossauro, quantos dinossauros sobraram, né? Ou no português também usar os dinossauros, né, como tema para a redação, para os exercícios, né, usar é, dinossauro nas frases, né? E outra questão também é não massificar, não tratar todos os autistas como se fossem um só. Então, como cada autista tem assunto de interesse específico, maior, né? Então, por exemplo, se tem dois autistas na sala, né? Um gosta de dinossauro, outro gosta de carro,
você vai adaptar o material escolar, né, do o autista que gosta de dinossauro, vai colocar dinossauro na matéria. Para o autista que gosta de carro, você vai colocar carro na matéria, né? Então, cada um dos dois vai receber uma matéria com modificações específicas, né? Lembrando sempre que a educação para autistas não deve ser em, com menor conteúdo, com menor quantidade de conteúdo ou de conteúdo de pior qualidade. Não. Deve ser a mesma quantidade, a mesma qualidade que tem para os demais alunos. O que vai mudar é a forma de apresentar a matéria, incluindo os assuntos de interesse de cada autista na matéria. Aí você vai chamar a atenção do aluno e ele não vai mais querer sair da aula, porque aí a aula vai passar a ser interessante para ele. Você entendeu? Uhum. Então, inclusive, eu sempre recomendo muito, principalmente nas aulas de português, depois que o aluno já foi alfabetizado, estimular muita redação, bastante redação para ele, porque estimula o mundo interno de fantasia, estimula a imaginação, a criatividade, né? E principalmente estimula a interpretação de texto, né? A interpretação do que as pessoas estão falando, né? E a construir narrativas, né? E o que vai facilitar, o que vai ajudar também na hora dele falar. Outra coisa muito importante na educação do autista, né, é o seguinte, e isso não vale só para a escola, vale para os pais também. De que maneira que o autista aprende melhor? Porque, assim, os autistas, eles têm uma maneira preferida de aprender, né? A maioria das pessoas, você ensina, você de frente para a pessoa, olhando nos olhos e falando com o seu rosto voltado de frente para outra pessoa, não é isso? Uhum. O autista, não. Como é que a maioria dos autistas prefere e aprende melhor? É o aprendizado lateral. É o autista ao seu lado, não de frente para você, com você colocando o livro ou caderno na frente de vocês, você olhando de lado para ele com o rabo dos olhos, né? E ele olhando para você de lado também, né? E ele não precisa olhar nos seus olhos, nem olhar para o seu rosto para ele aprender. Ele está escutando o que você está falando e está aprendendo. Ele não depende da visão do seu rosto para aprender, né? É diferente da pessoa não autista, né? Que o aprendizado geralmente depende da expressão do rosto. A pessoa naturalmente já procura o rosto, a expressão do rosto, a expressão facial, né? Para aprender, para prestar atenção, né? Eu estou curiosa, eu até te perguntar sobre isso, porque, por exemplo, o Eduardo, quando eu tinha alguma atividade na terapia, né, era de colar ali as figuras com a sombra. Se ela colocasse deitado, ele não fazia, em cima da mesa. Se ela levantasse, colocasse de frente, ele fazia. Até às vezes a questão do posicionamento, né? Ele prefere pintar na vertical, ele prefere fazer uma atividade na vertical do que na horizontal.
Se for com várias brincadeiras, pintar, ele quer pintar a parede, quer pintar o papel na vertical. Ele quer fazer a colagem, qualquer coisa assim, na vertical também. Isso é uma regra ou não? Uma particularidade dele mesmo? Isso é uma particularidade dele, cada autista é de um jeito, cada autista prefere de uma certa maneira. Talvez, e isso é uma suposição minha, ele prefira fazer em pé para poder observar o gesticular das mãos de quem está ensinando, porque para o autista o gesticular das mãos é mais importante que o rosto, em muitos casos, né? É, inclusive, é muito importante gesticular bastante na hora de ensinar, né? E imitar os movimentos do que você está ensinando para ele com as mãos, que os olhos dele vão estar presos muito mais às suas mãos do que ao seu rosto, né? Ele é diferente, por exemplo, do surdo-mudo que fica prestando atenção no movimento dos lábios, né? A grande parte dos autistas prefere olhar a movimentação das mãos, inclusive pelo gesticular das mãos, ele já percebe se a pessoa está nervosa, se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. É muito difícil você esconder um sentimento que você está sentindo de um autista. Inclusive, pelo próprio tom da sua voz, ele já sabe se você está falando a verdade, se você está mentindo, se você está nervosa, se você está ansiosa, se você está brava, né? Ele percebe. Ele pode não Exato, falar é para você. exatamente isso. Eu falo uma entonação mais forte, eu tô conversando com o pai dele, mas eu falo uma entonação mais forte, ele já olha, corre para mim, vai brigar. Aí me dá um tapinha assim, tipo, não quero que brigue. É muito engraçado. Nota, ele percebe bem, ele pode não estar entendendo tudo que eu estou falando, mas se eu mudar a entonação, eu posso falar uma coisa normal, tipo assim, mas não é isso, não é verdade? Mas não é verdade? Se falar num tom mais assim, mais ríspido, ele já interpreta logo. Então, porque, veja bem, Ana, muitas vezes o autista é muito de guardar as coisas para ele ao invés de sair contando, tá? E por que isso? Porque por causa do medo da imprevisibilidade humana, né? Porque o mundo interno de fantasia dele, como é ele quem cria, ele cria os personagens dele no mundo dele, ele cria o comportamento que esses personagens vai ter e vai criar um comportamento diferente para cada personagem, né? E ele vai criar todas as regras, né? Mandar e desmandar, né? Ali, né? Como um Deus, né? E aí, o que acontece? Como é ele que cria, como é ele quem que controla o comportamento de todos esses personagens, né? O comportamento desses personagens e do mundo dele são previsíveis. Não tem nada imprevisível nesse mundo interno de fantasia. É tudo previsível, né? Então, quando ele vai para a realidade, né, e a imprevisibilidade desse mundo externo, principalmente do comportamento humano, né, que assusta ele, né? Então, isso vai fazer com que tem muita criança, por exemplo, que começa a falar e de repente para,
muitas vezes até por anos, né? Por causa de um trauma, por causa de um sentimento de rejeição, por causa de um sentimento de injustiça, por causa de um sentimento de incompreensão, porque o autista ele não usa o chamado bom senso ou senso comum. Ele usa o senso autista, né? Ele usa o senso dele, não o da maioria das pessoas, não o do comum das pessoas, né? Então, muitas vezes os pais falam para mim, mas eu não fiz nada demais, ou foi uma besteirinha, uma bobagem, uma coisinha à toa, né? Só que o que para a maioria das pessoas não autistas é uma bobagem, é uma besteirinha, uma coisinha à toa, que eles acham que não magoaria ninguém, que não machucaria ninguém, que não traumatizaria ninguém, ao autista machuca, magoa, traumatiza, né? É justamente nesse nada demais é que geralmente costuma estar o problema, né? E é aí que os não autistas têm mais dificuldade de identificar, porque o que eles chamam de nada demais é tão natural para os não autistas, é tão comum, é tão automático, né? Eles estão tão condicionados a achar que aquilo lá não é nada demais e que ninguém vai se alterar por causa disso, né? Eles têm uma enorme dificuldade de entender por que o autista se alterou com aquilo, né? E a dificuldade é maior ainda porque o autista, muitas vezes, ele guarda aquele sentimento de rejeição, de incompreensão, de injustiça para ele e vai se acumulando com o tempo, né? Por quê? Porque ele tem medo da reação que a outra pessoa vai ter se ela souber, né? Porque ele não tem como prever o comportamento da outra pessoa. Né? Não é que ele não confie nos pais ou na outra pessoa, ou que ele desconfie delas, ou que, enfim, que ele pense mal delas, nada disso. Uma sensibilidade Ele diferente. não tem como prever, não tem como prever de antemão qual vai ser a reação. Então ele tem medo, ele geralmente, aí quando ele tem medo, ele vai pensar justamente na reação mais negativa possível, né? E aí ele se recolhe, né? Recolhe esses sentimentos para dentro dele e aquilo lá vai acumulando, 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 uma hora explode, né? E quando explode, explode de uma vez, na forma de um surto, de um melting, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a criança está sofrendo um bullying sistemático, todo santo dia, toda hora, né? E ele vai se sentindo rejeitado, rejeitado, rejeitado. Ele vai tentando denunciar o que estão fazendo com ele, e muitas vezes as pessoas não acreditam nele ou não levam a sério, né, o que ele está dizendo, né, ou não dão a importância que deveriam, e aí ele se sente incompreendido, né? E se a pessoa ainda dá bronca nele, fica brava, não sei o quê, aí ele vai se sentir injustiçado, né? Incompreendido, injustiçado e rejeitado.
né? Isso vai se transformar num trauma, né? E se esse bullying continuar por muito tempo, ele vai acabar entrando em surto. E se o bullying continuar acontecendo, ele vai entrar em surto direto. Quando qualquer coisinha, ele vai explodir, né? Então, isso não vale só para o bullying, né? Aquelas pessoas, aqueles pais, por exemplo, que são... Oi? Eu ia fazer só um parênteses agora que você falou no bullying, aí que vem a questão da superproteção novamente na minha mente. Às vezes o pai erra e peca por não querer que o filho esteja exposto a situações em que ele possa sofrer bullying e tudo mais. E aí a gente nunca sabe qual a dose. Aí é o grande, a grande contradição, a grande luta dos pais com eles mesmos, né? Consigo mesmo. Eu, A questão aí é educar os outros alunos e educar os pais dos outros alunos, né, a não promoverem o bullying, né, e não incentivarem o bullying. É uma questão de conscientização dos outros alunos, né, e por isso que eu sempre falo que é preciso fazer um trabalho de conscientização dos outros alunos antes de incluir o aluno na escola, né? Para que quando ele chegue, os outros alunos já saibam o que esperar dele, né? E saibam não cometer esse erro do bullying, né? Então, voltando ao que eu estava falando, para o autista, vale não o que as pessoas, a maioria das pessoas pensa, mas o modo como ele interpreta, né? Então, muitas vezes, para os pais, eles não fizeram nada demais, né? E, de fato, no, no contexto da não autista de comportamento, realmente seria nada demais. Mas para o autista é algo demais, né? Então, é preciso ver essas coisas, ver o nada demais, sob a ótica do autista, né? É preciso você ter a empatia e se colocar no lugar do autista, né? Para saber se aquilo que você vai fazer realmente é nada demais mesmo, ou se não é, né? Porque é como eu sempre falo, para autistas, pequenos gestos, grandes significados, né? Então, o que muitas vezes parece que os americanos chamam de overreaction, né? Uma sobre-reação, uma reação exagerada, na verdade, é uma reação natural do autista, né? Porque ele interpretou de uma maneira diferente do que as outras pessoas interpretaram, né? E não é uma maneira errada de interpretar, é uma maneira diferente de interpretar, né? Que precisa ser aprendida, né? Então, não, não se deve privar o autista de convivência social por medo de bullying, né? O que precisa é o meio social estar estar conscientizado, né? Adaptado ao autista, né? Deixa eu te perguntar sobre a questão sensorial, né? Eu depois, com o tempo, fui entendendo que não é só hipersensibilidade, que existe também a hipossensibilidade. Aí eu comecei a perceber que o Eduardo, né, no caso do meu filho,
ele buscava estímulos mais do que evitava estímulos. Então, no parquinho, ele procurava as poças de água para pisar, ele procurava ouvir barulhos diferentes. Ele gosta ainda, eu sinto que ele gosta de estar no meu colo para ele poder ver as coisas que estão acontecendo, o movimento de tudo. Então, ele não quer andar no chão, não é por aversão ao chão, é porque ele quer ver tudo, ele quer ver e ouvir tudo que acontece ao redor dele. De fato assim, existem. Como foi para você? Você teve hipersensibilidade ou hipossensibilidade? Então, olha, essa questão do autista, ele tem esse espírito explorador, né, de explorar o ambiente, né, e de buscar coisas diferentes, né? Então, por exemplo, grande parte dos autistas prefere brincar com os objetos de decoração ou do dia a dia ou com os móveis da casa do que com brinquedos, né? Então, por exemplo, uma caneta com uma régua atravessada, né? Avião. Para ele é um avião, né? Eu sinto bastante Então, que a imaginação é muito fértil, né? Ele usa antena de TV como chancela do posto de gasolina. Aí ele fica levantando e descendo. Ele chora que quer antena de TV para fazer isso. Eu acho muito engraçado. Ele tem bastante imaginação, né? exatamente. Eles aplicam a imaginação aos objetos reais, né? Então, eles sabem que aqueles objetos são reais e que a antena não é um posto de gasolina, mas é a brincadeira dele, né? Fazer de conta que a antena é um posto de gasolina, né? É nisso que está a graça da antena para ele, né? Porque a antena, como antena para ele, não é interessante, mas como um posto de gasolina é. Né? Ele, assim, vejo muita curiosidade, né, de modo geral, nas pessoas autistas. Ele tem curiosidade de saber como é que é o funcionamento das coisas. Eu até postei no outro dia que ele quis fazer café, né? Aí ele abre, e é quente, né? Fico até com medo, ele abre a cafeteira para ver a água escorrendo. Ele fica olhando ali para ver como é que se dá isso, como é que a água subiu e caiu. Eles têm uma curiosidade, Exatamente. de modo geral, extrema. Ele Uhum, olhava para a porta do elevador para ver como é que abria, como é que fechava, ficava olhando para cima para entender aquele mecanismo. E aí você já vai vendo também uhum, a particularidade, o interesse, né? Para justamente ensinar outras coisas a partir do interesse das predileções de cada criança, né? uhum, exatamente. Geralmente, autistas têm fascinação por movimentos, principalmente movimentos giratórios, né? Então, movimentos giratórios que se repetem, né? Eles gostam muito, né? É, isso tem muitas explicações possíveis, né? E varia muito também de autista para autista, cada um vê uma coisa no movimento, né? Muitos, por exemplo, acham o movimento circular tão bonito, né? Que eles querem ver de novo e de novo e de novo, né? Porque eles querem reparar em cada detalhe do movimento se repetindo, né? Por quê? Porque esse movimento circular ele é previsível, né? Uma vez que ele foi feito, você vai prever que ele vai acontecer de novo, né? E autistas geralmente gostam de tudo que é previsível. Por isso que eu sempre falo para os pais, em situações que se repetem, se comportar sempre da mesma maneira, né? Por exemplo, sei lá, o menino passou
correndo e derrubou um vaso que estava na pontinha da mesa, né? A mãe vê, na primeira vez dá uma bronca. Na segunda vez ela, sei lá, ignora. Na terceira vez ela conversa com ele, tentando explicar que não é para fazer isso. Ele vai ficar confuso, porque na primeira vez ela teve uma reação, na segunda vez teve uma reação diferente, na terceira vez ela teve outra reação. Né? Para ele, o ideal seria que ela tivesse a mesma reação nas 3 vezes. E aí, na quarta vez que isso acontecesse, ele já saberia o que iria acontecer e iria evitar que acontecesse de novo. Né? Como ele não, não tem como prever qual vai ser a reação, né? Ele pode acontecer. Muitas vezes, geralmente, esse tipo de coisa é acidental, né? Mas como muitos autistas são muito distraídos, né? Estão concentrados, por exemplo, no aviãozinho que eles estão levando com a mão e estão olhando para o aviãozinho ao invés de olhar para onde estão indo, né? Então, acontecem essas coisas, né? De derrubar coisas e tal, né? Mas é importante em situações, se a mesma situação se repete, quando a mesma situação se repete, você ter sempre o mesmo comportamento naquela situação. A não ser que seja uma reação ruim da mãe, né? Que ela queira corrigir também, né? Uma reação exagerada da mãe, que aí ela, na hora, tipo, no futuro fazer diferente, né? Mas eu entendi o que você. Inclusive porque tem autista que comete o mesmo erro de novo para testar qual vai ser a reação, para ver se dessa vez a reação vai ser diferente ou não. Né? Às vezes, tem autista que pode fazer isso, fazer várias vezes para testar, ver como é que vai ser a reação, para tentar na próxima vez adivinhar. Né? Aí, se cada vez que ele fizer a mesma coisa, ela agir de uma maneira totalmente diferente, ele vai dar um nó na cabeça dele, vai ficar confuso, né? Que o autista ele sente uma necessidade intrínseca, né? Intrínseca de uh, uh, prever o comportamento das pessoas. Para ele é muito importante poder prever o comportamento das pessoas, prever o comportamento dos objetos, dos animais. Os animais geralmente são mais fáceis, né? Porque os animais, um cachorro, um gato, geralmente, diante de situações que se repetem, geralmente se comportam sempre da mesma forma, né? Muito difícil um animal doméstico se comportar de uma maneira inesperada, né? Mas é muito importante, porque você estimulando ele a conseguir prever o seu comportamento, isso vai aumentar a autoestima dele, né? Vai massagear o ego dele, né? Ele vai se sentir mais autoconfiante, vai se sentir com um astral melhor, né? E vai estar mais feliz, porque aí ele já vai ter anotado mentalmente, né, aquele comportamento seu, porque o autista ele não cria apenas os personagens do mundo interno de fantasia dele, só
da própria cabeça dele, né, os que ele inventa. Ele também cria personagens, né, baseados nas pessoas reais, né? Então ele tem um personagem para o pai, um personagem para a mãe, um personagem para cada irmão, para os coleguinhas de escola, para a professora, né? Só que não são o comportamento deles, desses personagens, espelho dos personagens reais, não é o comportamento real desses personagens, mas sim o idealizado, né? Aquele comportamento que o autista acha que seria o ideal o pai, a mãe, os irmãos, os coleguinhas, a professora terem, né? Então ele cria um personagem correspondente para cada pessoa da realidade que lida com ele, idealizado, ideal, né? Não o real, né? E muitas vezes ocorre um conflito, né? Por quê? Porque muitas vezes o comportamento real é diferente do comportamento ideal, né? E como a maioria dos autistas eles não se perdoam, né? Na cabeça deles, a maioria deles acha que eles não podem errar, que eles não podem se dar ao luxo de errar, eles têm a obrigação de acertar sempre, né? Essa é uma figura da, da mente deles que eu chamo, né, do juiz interior, né? Aquele juiz que observa o comportamento do autista e se ele errou, né, esse juiz está sempre condenando, né? Então, ele não quer é, ter que passar pelo sufoco, né, de ter essa condenação do juiz. Ele tem medo desse juiz que está dentro da cabeça dele, né? E aí vem outra figura também da mente autista, outro componente da mente autista, que é o ditador interior, né? O ditador interior é aquela figura, né, que diz para o autista que o mundo externo, né, a realidade, tem que, tem que ser igualzinha a do mundo interno de fantasia, o comportamento das pessoas tem que ser igual ao que ele imaginou, né? Se não for igual, né, aí ele recebe bronca do ditador e do juiz, né? E com o tempo ele vai aprender a não dar bola mais, a não temer mais, a enfrentar o ditador e o juiz de dentro da cabeça dele, né? Geralmente na passagem da segunda para a terceira fase do processo de desenvolvimento e amadurecimento autista, né? Quando ele atinge a terceira fase, ele já enfrentou esses dois e não liga mais para eles, né? Mas durante a primeira e a segunda fase, né, a segunda fase é onde ele vai enfrentar, né? Vai começar a enfrentar, vai ter essa batalha. Geralmente essa fase costuma ser, na maioria dos casos, na adolescência, né? E é onde ele vai, é uma fase onde ele vai ficar mais instável, mais nervoso, mais irritadiço, né? Porque ele está enfrentando essa batalha interna dentro dele, né? De procurar
enfrentar e superar, né, o ditador e o juiz interiores, né, para que ele possa se libertar deles e possa se sentir mais livre, né, e aí possa aprender a se perdoar. Deixa eu te Né? perguntar uma coisa até que eu também, eu não sei se é uma característica ou não, mas a busca por interação social, eu vejo, eu não sei se é mais a questão dos pais que querem muito que o filho tenha amigos. Eu vejo muitos pais falarem assim, meu filho quase não tem amigo, faz amizade com meu filho autista. E às vezes eu acho que talvez aquele autista ele seja seletivo. Ele não quer ter amizade com um monte de gente, para ele não seja tão importante. Assim como para uma pessoa neurotípica, às vezes é. Eu não sei se eu sou neurotípica, ainda me pergunto, mas eu não faço questão de ter um leque de amizades enorme, de ser popular entre Então, meus amigos. Eu faço essa é, questão. eu sempre digo, Ana, que sociabilidade não é obrigação, né? Não é obrigação, é um direito, mas não é uma obrigação, não é um dever, né? Então, o autista ele vai ser sociável se ele quiser, né? E o que que acontece? Muita gente, não só pais, né? A pressão pela sociabilidade vem de todo lado. Vem, muitas vezes vem dos pais, muitas vezes vem da parentada, né? Tios, avós, padrinhos, madrinhas, muitas vezes vem da escola, né? Com a professora obrigando ele a fazer trabalhos em conjunto, né? E forçando ele a interagir com os outros alunos, né? E, enfim, bem, quando ele é adulto também no ambiente de trabalho sofre pressão para isso, né? As mídias também, né? Na televisão, tudo remete à sociabilidade, né? Às, entre aspas, virtudes da sociabilidade. Só que a sociabilidade sozinha em si não traz felicidade. Né? Eu, só ela por si só não traz felicidade. Muitas vezes ela traz até infelicidade. Né? Eu sempre digo uma coisa também, sabe, Ana? Se ele interagir com uma pessoa só, ou seja, já pode ser considerado sociável. Né? Então, se ele interagir, por exemplo, só com a família, ele está interagindo com um grupo social, então ele está sendo sociável. Né? Se ele interagir com um amigo que seja, também. Né? Então, geralmente a tendência de autistas costuma ser ter poucos amigos, mas muito fiéis, muito leais, muito verdadeiros, né? Muito preciosos. Né? E geralmente aquela pessoa que vai ser amiga dele, né? Geralmente é uma pessoa que se identifica com ele e que se identifica com o comportamento dele, mesmo não sendo autista. Né? Eu posso citar, por exemplo, no meu caso, né, meu amigo mais antigo, que eu vou me abster de falar o nome, eu vou me referir a ele apenas como P, né?
ele era uma pessoa, ele era um filho único, né? E que ele era mais rico do que os colegas dele da escola, então ele era desprezado pelos colegas da escola, sofria bullying, tinha todo tipo de problemas de relacionamento com os colegas da escola, porque ele era filho único e porque ele era mais rico, tinha os brinquedos, os presentes que nenhum outro da classe tinha, né? Então ele se sentia muito sozinho, né? Aí quando ele me conheceu, eu também era muito sozinho, isolado na época, então houve uma identificação, né? E de repente a gente descobriu naquele jogo de armar Lego, né? Uma atividade que os dois gostavam, né? E aí a gente começou a montar carros, caminhões, aviões, etc e tal, né? E ficou uma amizade que já dura mais de 40 anos, né? Então, sabe, hoje em dia, amigos físicos reais, eu tenho o quê? Três ou quatro, né? Mas são bons amigos, são amigos de 30, 20, 30, 40 anos, né? De duração. Amizades de 20, 30, 40 anos de duração, né? E que eu prezo muito, e que eles me prezam muito também, né? Então, sabe, claro, virtualmente eu tenho montanhas de amigos nas redes sociais, tudo, né? Mas os físicos assim mais próximos na mesma cidade e tal, são esses três ou quatro aí, né? Então, sabe, eu acho que não se deve pressionar pela sociabilidade, né? Eu acho que deve se deixar a cargo dele, né, arranjar amizade se ele quiser, né? Como aconteceu comigo, pode acontecer por acaso, geralmente é por acaso que encontra, que se identifica, né? E mais para frente, quando for adolescente, jovem adulto, tal, né? A questão de namorada, namorada, etc., também vai ser uma pressão natural de dentro dele que vai levá-lo a isso, né? Não precisa ficar procurando namorada para o filho ou namorado para a filha e tentando arranjar essas coisas que aí não dá certo, né? Muito difícil dar certo porque muitas vezes o que os pais ou as outras pessoas acham que vai ser a pessoa ideal para ele não foi consultado, né? Pode não ser para ele, geralmente não é, né? Aí vem a questão da Então, superproteção, né? Que o pai quer tanto proteger, que não tenha frustrações e tal, que quer comandar a vida do filho por completo, né? Quer comandar cada pedaço, cada etapa. mas aí, aí entra a questão, né, das pessoas chamarem os autistas de anjos azuis, porque o anjo é uma figura mitológica, religiosa, assexuada, né? E então não é humana, né? É algo meio divino, mas não é humano, né? Então aí você está tirando a humanidade do autista, chamando ele de anjo azul, né? Você está, na verdade,
colocando ele como se ele fosse uma pessoa que fosse eternamente pura, eternamente criança, eternamente inocente, ou seja, eternamente despreparado para a vida. E não é assim, né? As pessoas querem acreditar muitas vezes, né, principalmente as mães, querem acreditar que aquela criança ela vai ser inocente, pura, ingênua a vida inteira. Mas, Não, é verdade. sabe, a malícia, né, faz parte do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem malícia, sem A percepção da aprender. humanidade do humano, né? Perceber que o outro pode te fazer mal, que finge ser uma coisa, ele tem que vai acabar te Então, adquirindo essa percepção. Pode demorar, mas aí é que tá, porque se você poupa a criança dessas coisas, com medo de que ela vá se frustrar, com medo de que ela vá ser enganada, isso aqui, a criança não se desenvolve, a criança não amadurece. Por quê? Porque é errando que se aprende, né? É errando que se amadurece, é errando que se desenvolve, né? Então a criança precisa ter essa experiência de se frustrar, de se sentir enganada, né? Para aprender a lidar com isso, né? E é uma coisa que ela vai ter que aprender naturalmente, né? Ah, ela sozinha, né? Então, sabe, por isso que eu sempre falo para os pais, façam tudo pelo seu filho, não para o seu filho, né? Você não pode amadurecer por ele, entendeu? não pode Né? transmitir, ó, todo conhecimento que eu já passei, se eu pudesse, eu faria isso, te juro. Pode tirar isso aqui da minha Certo? cabeça e colocar na cabeça dele, ó. Não cometa os mesmos erros. Mas não é impossível. Se ele se frustrar ou se consolar, se ele se frustrar ou se ele se sentir enganado, os pais devem procurar consolá-lo, apoiá-lo e continuar incentivando ele, né? Não tentar fazer ele desistir, como muita gente faz, né? Ah, porque levou um fora da namoradinha, ou brigou com o amiguinho, desiste da amizade, desiste do namoro. Não, né? Tem que estimular, continuar, porque mostrar que é importante que ele continue, porque uma característica bem comum entre os autistas é a determinação, né? E se essa determinação não for reforçada, incentivada, né, isso pode levar ele à depressão, à angústia, né? Então, é preciso, sabe, deixar ele errar, né? Mostrar para ele onde que ele errou, né? E continuar incentivando, ó, tenta de novo, vai lá, tenta com outra pessoa, né? Não deixar ele se desanimar, né? Porque, sabe, Ana, uma das coisas que mais irritam o autista e que muitas vezes leva ao surto é ele ficar tentando, tentando, tentando e não conseguir, né? Então,
muitas vezes, se ele percebe que estão fazendo por ele, como, por exemplo, a criança está tentando aprender as regras de um jogo, né? E está errando, tá sendo vencido no jogo pelos colegas, né? Frequentemente aquilo lá vai irritando ele. E se ele perceber que os colegas estão deixando ele ganhar, ele vai ficar furioso, né? Aí ele vai surtar, porque aí vai mexer com o ego dele, com a autoestima dele, né? É altamente ofensivo para ele, né? Então, não pode deixar ele ganhar, não pode facilitar as coisas para ele, né? Deve se ver que ele está tentando fazer um negócio, está insistindo, não está conseguindo, né? Vai do lado dele, observa como ele está fazendo, vê onde é que ele está errando e conta para ele onde que ele está errando. Mas não faz para ele. Por ele, né? Só, No lugar dele. só mostra para ele aonde que ele está errando. E aí ele vai aprender e da próxima vez ele vai acertar, né? O que não Cristiano, pode é fazer para ele, no lugar dele, né? olha, foi super positivo para mim essa conversa que a gente teve. Estou super feliz, assim, nossa, esclareceu muita coisa para mim, ver a tua percepção. Eu estava doida para conversar com você, porque eu sabia que eu ia encontrar justamente respostas. Eu te agradeço muito, eu gravei aqui, tem mais de 1 hora de duração. Aí eu vou ver onde fica armazenado, deve ficar dentro do computador mesmo. Aí eu vou te mandar, vou te enviar, não sei se eu consigo enviar por e-mail, se ficar muito grande, deve ser um link, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu vou estar te enviando para você poder postar no teu canal e tudo, aí eu poder compartilhar também. Porque eu tenho certeza que vai ajudar outras mães também. Tá? Te agradeço muito por ter me dado essa oportunidade de conversar com você. Muito mesmo. Ah, joia, muito obrigado. Então, o meu e-mail é o mesmo que eu te mandei do Skype, tá bom? Uhum, tá ótimo. Um beijo aí na sua gatinha, que é muito bonita, acompanhando ela, é muito linda, muito linda. Eu adoro gato também. Minha família toda é família de cadeteiro. Ai, que linda, gostosa. Muito fofa, gente. Frajolinha. É, Adoro. Fica com tá Deus, joia, então. tá? Tá E legal, então, menina. Uma boa noite para você, então. para você também, querido. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau.